Foi? Tá cortando aqui não, não? Vamos lá. 1, 2, 3. Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Nós estamos de volta aqui no nosso canal agora para fazer um review. E esse review eu quero apresentar para você uma introdução à teologia sistemática, isso mesmo. Mas antes de tudo eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito. Você aperta no botão aqui e se inscreve no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e também não esqueça de curtir. Certo? O YouTube ele trabalha desta forma, ele tem essa temática. Você tem que seguir, né? Você tem que curtir, né? E você tem que ativar o sininho para você poder estar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal, certo? Então, quando você curte, você está nos ajudando, porque aí você vê o vídeo, outras pessoas que estão perto de você, assim, vamos dizer, né, perto aí de onde estão encostados aí no teu YouTube, eles vão indicar, ou seja, vai se tornar um vídeo relevante na visão do algoritmo do YouTube, vai se tornar um vídeo relevante. Então, quando você curte, você está me ajudando a divulgar o nosso trabalho, indicações de livros, e você também pode fazer isso compartilhando. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, você pode compartilhar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você pode colar, né? Copiar o link e colar, mandando para os seus amigos. Então, tenho certeza que vai ser um compartilhamento muito bom, que vai divulgar o nosso trabalho, tá bom? Nós vamos apresentar aqui uma teologia, introdução, né? A teologia sistemática, histórica e filosófica do Alistair McCarthy, que é um editor bastante conhecido norte-americano. Tem uma obra fantástica publicada pela Publicações Shed, certo? Publicações Shed. É uma obra de mais de 659 páginas, folha branca, né? Páginas em branco, páginas amarelas, quer dizer, ó. Páginas amarelas, que é aquela que ajuda você a ter uma leitura que não vai cansar muito a sua visão. E eu quero ler aqui o que está na contracapa do livro, que diz assim, ó. A parte do processo de que seus leitores não têm conhecimento profundo sobre a teologia em geral, assim pode ter considerado uma excelente introdução à teologia cristã, definida pelo autor como uma tentativa de compreensão dos recursos básicos da fé, feita à luz daquilo que cada época considera como os melhores métodos. E apesar de ser uma introdução, o livro cobre os 2000 anos de debate teológico cristão. Essa obra aqui, Alistair McCarthy, ele fez assim, ela elaborou essa obra com a intenção de ajudar novos estudantes a compreender a teologia. Essa obra ela foi desenvolvida e pesquisada dentro de salas de aula. Ele indicou essa obra para 3 países, né, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá. E nesses 3 países ele conseguiu ver que houve um grande desenvolvimento do conhecimento teológico. Ele disse que até mesmo um garoto de 16 anos conseguiu ler sozinho, sem ajuda de ninguém, e compreender o que Alistair McCarthy estava querendo apresentar. Então é uma obra que tem uma linguagem muito didática, uma obra que tem uma linguagem muito básica, que tem uma apresentação muito clara, mas é profunda nos seus conteúdos. Então é uma teologia que você pode ler, estudar, fazer um grupo de estudo, dar uma introdução à teologia, ou até mesmo dar um suporte à sua EBD, porque é um livro que vai deixar um amparo muito grande para você poder ter um conhecimento bem claro daquilo que as doutrinas cristãs apresentam. Essa obra é dividida em 3 partes, né? A primeira parte ele vai falar sobre a história, né? O marcos da história sobre a doutrina cristã. Então ele vai pegar a história da doutrina cristã patrísticas, né? O desenvolvimento da doutrina, como a doutrina da Trindade, né? Vai pegar o desenvolvimento da doutrina da graça, do arrebatamento. Então ele vai mostrando dentro da história como é que a história se comportou falando sobre essas doutrinas. A segunda parte ele vai trazer uma visão mais filosófica. Então, dentro da visão filosófica, ele vai pegar algumas argumentações, principalmente sobre a existência de Deus. Ele vai usar Tomás de Aquino, as suas 5 teses sobre a existência de Deus, as 5 chaves sobre a existência de Deus, Tomás de Aquino.
vai utilizar também outros argumentos de Lutero, né, dos reformadores também. E a terceira parte é precisamente a apresentação da doutrina cristã. Então ele vai tratar sobre a doutrina de Deus. Então ele vai falar sobre a doutrina de Deus, vai falar sobre a doutrina da igreja, sobre as últimas coisas, sobre o Espírito Santo e os dons, sobre a cristologia, né? Então ele vai pegar os pontos principais da teologia sistemática e vai juntar em um só pensamento, certo? Então, Alistair McCartney ele vai fazer isso, ele não vai trazer um amparo muito grande, muito vasto, não é uma teologia sistemática vasta, como você encontra do Erickson, como você encontra do Gruden, né, do Luiz Berkhoff, não, ele vai fazer algo mais, entre aspas, básico, mas também um pouco profundo. Quando eu falo profundo, estou falando objetivo, naquilo que ele quer apresentar, tanto que é um volume grosso, não um volume básico, um volume grosso, que você vai ter uma boa apresentação. Eu quero ler aqui duas partes onde ele faz aqui na introdução desta obra, que eu acho interessante nós termos a visão, né? A primeira introdução aqui, ele fala sobre como o aluno pode tirar conteúdo desta obra. Ele faz essa apresentação como os alunos podem tirar o conteúdo desta obra. Ele disse que a leitura, somente a leitura em si, já é algo significante para você entender. Por exemplo, ele disse, você não deve se intimidar com o tamanho do livro, ele é grande porque é abrangente, dando-lhe acesso a toda a informação que possa ser necessária. Portanto, é uma obra de referência que terá todo o material de que você possa precisar. Então aqui é a instrução que ele dá para os alunos, né? Cada um pode ler, ele orienta que cada capítulo deve ser lido, que é considerado como unidade relevante, autônoma. Então a única orientação que dá é o seguinte, você tem que ler as duas primeiras partes. Não adianta pular logo para a parte da sistemática, você tem que ler sobre a história e a filosofia para depois você entender a apresentação da sistemática. Mas a instrução que ele dá aos professores, é isso que eu quero ler aqui, dois conteúdos aqui interessantes, que ele diz o seguinte, o primeiro, o conteúdo deste livro pode ser aprendido sem qualquer informação ou auxílio adicional por parte do professor. Cada uma da explicação trazida foi testada em sala de aula com os estudantes da Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. E posteriormente aperfeiçoada até que os estudantes dissessem que podia compreender por si mesmos os pontos discutidos sem precisar de explicações adicionais. Então aquilo que eu falei, é uma obra que ele traz um conteúdo bem claro e didático, que praticamente não precisa que ninguém fique dando instruções além daquilo que já foi apresentado aqui. Mas o segundo ponto, ele diz o seguinte, que é a orientação para os professores. Esta obra é teologicamente neutra, ela não defende quaisquer posição denominacional específica, apenas relata as críticas feitas a determinadas posições teológicas, embora ela mesmo não faça crítica a ninguém. Não diz aos leitores o que deve pensar, apenas os informa sobre aquilo que tem sido cogitado na área teológica. Pelo fato de ser justa e equilibrada, é uma obra que dá oportunidade ao professor para contribuir suas próprias abordagens ou visão a partir das bases que apresenta. Então, ele não vai defender uma visão única, não é só a visão reformada, a visão pentecostal, a visão liberal, não. Ele traz aqui uma apresentação das visões dentro da doutrina e aí o professor, dando a sua orientação, vai tirar argumentações para basear aquilo que ele acredita. Então, isso é uma orientação que ele dá. O ponto 5 é o seguinte, se você está ministrando aulas de teologia sistemática, é extremamente recomendável que seus alunos leiam os 6 primeiros capítulos antes do início das aulas. Esses capítulos lhe darão o conhecimento necessário para aproveitar mais suas aulas. As perguntas apresentadas ao final de cada capítulo lhe ajudarão a perceber se seus alunos entenderam aquilo que leram ou até mesmo se efetivamente leram o que foi aprendido. Então, os 6 primeiros capítulos que ele pede aqui é para que possam ser lidos, para que haja toda a visão daquilo que ele quer apresentar dentro da questão teológica. Então, os 6 primeiros capítulos que ele vai apresentar aqui, os 6 primeiros capítulos onde ele vai falar sobre a questão da fonte da teologia, da Idade Média, Renascença, ou seja, uma apresentação histórica daquilo que ele quer apresentar. Então, quando você tem uma visão histórica das doutrinas cristãs, fica mais fácil de você entender aquilo que Alistair McCartney ele quer apresentar. Tanto que ele foi um grande apologista e tem uma apresentação muito boa daquilo que as doutrinas cristãs podem nos mostrar. Eu abri aqui numa página aleatória, página 479,
que vai falar sobre a cruz e o perdão, ele diz assim, ó: uma terceira perspectiva concentra-se em torno da ideia de que a morte de Cristo fornece o fundamento por meio do qual se torna possível que Deus perdoe nossos pecados. Anselmo de Cantuária, escritor do século XI, a quem essa ideia é tradicionalmente atribuída, é responsável pela elaboração de um argumento em defesa da necessidade de encarnação fundamentada nessa noção. Esse modelo incorpora-se à dogmática protestante clássica no período da ortodoxia e encontra-se expresso em diversos hinos do século XVIII e XIX. A razão para Anselmo haver desenvolvido esse modelo parece ter sido em parte sua insatisfação com a perspectiva do Christo Victor, a vitória de Cristo, que aparentemente tomava como fundamento uma série de pressupostos altamente questionáveis acerca dos direitos do diabo, como a velada sugestão de que Deus não agira de forma totalmente honesta na redução da humanidade. Então, ele vai trazer essa apresentação sobre a cristologia. Você vê que é um pouco bem claro, ó. A cruz não é o tema teológico nem um instrumento judicial, mas a crise moral do universo em uma escala muito superior à guerra. Ela é a teodiceia de Deus que lida com todo o espírito do mundo inteiro com um amor sagrado, um justo juízo e uma graça redentora. A dimensão para nós de uma morte na cruz inclui e engloba a terrível dimensão contra nós. Sem essa última não haveria dimensão divina, santa, redentora e eficaz para nós, na qual a convenção da humanidade do mundo a Deus tornou-se um fato. A mensagem da cruz, o rudimento da cruz, ele vai falar também sobre as últimas coisas, dá uma biografia daquilo que ele pode apresentar dos livros, que são dicas para você continuar fazendo o estudo dentro do rugimento daquilo que a sã doutrina tem apresentado. O batismo infantil, ele fala sobre o batismo infantil e expia a culpa do pecado original, a pergunta, né? O batismo infantil baseia-se na aliança entre Deus e a igreja, né? Sobre o batismo infantil, ó. Contudo, a posição de Agostinho modificou-se diante da pressão popularista, que achava aparentemente que a crença baseada nessa doutrina era injusta. Pedro Lombardo defendia que as crianças que morriam sem ser batizadas recebiam apenas a pena da condenação, mas não recebiam a pena do sentido, que era pior. Embora fossem condenadas, não experimentavam o sofrimento físico do inferno. Essa ideia recebe o nome de libo. Embora nunca tenha se tornado parte do ensino oficial de qualquer igreja cristã, encontra-se retratada a descrição do inferno feito por Dante, que veremos mais adiante. Na página 629 ele fala sobre a grande obra clássica de Dante, né? A Divina Comédia, onde vai falar sobre o inferno, os céus. Então vai falar sobre o batismo, na pergunta do capítulo 16. Então é uma obra sensacional que você pode adquirir. Como ele falou aqui, é uma obra neutra, ele não está dando a visão 100% daquilo que ele vai defender, mas ele apresenta as visões, principalmente dos pais da igreja, para que possa ser discutida em sala de aula. Então você pode estar adquirindo uma obra como esta daqui, Sistemática Histórica e Filosófica, Teologia, Dr. Alistair McCarthy, uma obra de menos de R$100, você encontra em qualquer site por aí, e você vai ter uma obra clássica que você pode estudar, ler e ter um conteúdo de primeira qualidade, tá bom? Então esse foi o nosso review de hoje. Você fica conosco, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.